Olá a todos, eu sou o Thiago Toledo. A ideia é que hoje a gente falar sobre Radius, né, o protocolo Radius aí bastante utilizado para autenticação de VPN, para a gente conseguir aí ter, além da autenticação, adicionar o MFA, né, no acesso. E para isso eu criei aqui um guia para Radius. Eu vou falar aqui basicamente, né, as configurações, né, do Radius voltado para dois fabricantes, que é o Adaptive e o Centrify, né, que teve spin-off, enfim, agora dividiram, então os dois têm a mesma funcionamento com a mesma tecnologia, mas alguns pontos podem ser utilizados para outros, né, a parte de configuração é voltada para esses dois, tá? Mas a parte de troubleshooting, log, né, coisas para CIEM, né, pode ser utilizado aí para qualquer outro, né? Então, vamos para o vídeo. Bom, o primeiro passo aqui é a gente falar um pouquinho da arquitetura, né? Tanto do Centrify e Adaptive, eles são bem similares, na verdade são idênticos, aqui na questão da arquitetura, onde nós temos a nuvem, né, onde está o portal, né? Então, a Adaptive aqui, ela tem o seu portal na nuvem. E para fazer a autenticação dos usuários, né, utilizando o seu AD, nós temos aqui um conector que é instalado no seu ambiente local e ele faz a ponte entre a nuvem. Então, todo mundo que acessar a nuvem vai fazer a autenticação através desse conector. Então, ele faz a ponte entre a nuvem e o seu ambiente local. Na questão da VPN, vai ter ali, acho que no flow mais simples, certo? Beleza. Tá, quando nós falamos Radius aqui, tanto para o Centrify como para o Adapt, nós temos aqui alguns fatores, né? Porque a conexão Radius ela é uma conexão dependente e o padrão Centrify não oferece essa questão do balanceamento, né? Porque normalmente quem faz isso ou deveria fazer seria o próprio firewall ou alguma solução específica para isso, né? Então, no nosso ambiente aqui nós vamos ter, né, 3, 4, né, quantos conectores forem necessários para fazer o balanceamento e a alta disponibilidade do ambiente. Então, o firewall e o load balance tem que fazer o balanceamento das conexões entre os conectores, né? Aqui sobre o funcionamento, o Radius, né? Então nós temos aqui o padrão que ele trabalha é com duas threads, né? Isso daí varia bastante conforme a CPU, né? Então quando nós temos aqui, ó, né, os threads. Então essa aqui nós temos, ó, 2, 4, 8 threads. Teria aqui, né? Nós poderíamos aumentar a configuração padrão do conector para ele trabalhar com 8 threads, aumentando aí quantos usuários atende por minuto, né? Então nós temos aqui a base, né? Então o padrão é 2, então ele vai atender aí mais ou menos 175 usuários, né, nesse período de tempo específico. Se colocarmos 10 threads, aí nós temos aqui uma base, tá? Então o padrão é 2, né? Dependendo da quantidade de recursos disponível, podemos colocar mais threads para ter aí uma rápida performance nas conexões. Bom, quando a gente vai trabalhar com Radius, né, já pensando aqui no troubleshooting, para evitar, né, já deixamos pronto aqui, né, como sugestão. Primeiramente, uma conta de teste, né, quando a gente validar primeiramente a configuração e fazer testes aí em momentos de crise, né, então é muito melhor. Então é um usuário comum mesmo, né, só é um usuário do AD que a gente usa para testar. Nós temos aqui, recomendamos o NT RadPing, né? Uma vez que a gente faz a configuração do conector, nós utilizamos eles para validar que o conector está respondendo, né? Então ele está ouvindo na porta 1812 e o NT RadPing mostra que ele está ouvindo e respondendo, né? E para análise de logs, eu recomendo aqui uma ferramenta paga, o LogView Plus, ela tem 30 dias de trial, porque os logs, a leitura dos logs, né, vamos dizer que temos um ambiente com 4 conectores, né? Os logs deles é salvo no TXT, né, log.txt, dentro de uma pasta específica, e para você fazer a leitura é um pouquinho ruim de fazer essa leitura. E esse cara aqui, ele facilita bastante
essa leitura e os diversos filtros que nós podemos utilizar. Também aqui como uma ferramenta, né, o Wireshark, né, em momentos de crise a gente valida que os pacotes estão chegando, estão saindo, então é bom deixar esses recursos, né, prontos ou com eles em mente, que é bem bacana nós utilizarmos. Como é que funcionaria aqui a configuração, né, do portal, a configuração do Radius, né? Então nós temos a configuração do portal e a configuração aqui no exemplo é o Firewall. Não, a configuração é feita no Firewall. Eu estou supondo que ele faça também o load balance, tá? Senão nós teríamos aqui mais um equipamento que receberia a conexão e faria a distribuição. Então no portal nós habilitamos o Radius, colocamos o IP dos dispositivos aqui, dos Firewall, né? Que nós vamos permitir que o Firewall utilize a autenticação através aqui do protocolo. Vamos cadastrar a secret, o timeout e habilitar na política o Radius. E na parte do Firewall, né, a gente vai configurar o IP dos conectores, a secret configurada no portal, sincronizar o timeout e aplicar o load balance, né? Então a configuração seria basicamente essa. Como é que funcionaria? Como é que é o flow, né, do... Eita. Então, qual que é o flow, né, do funcionamento do Radius, né? Então, nós temos aqui o Write Client, ele vai iniciar a conexão, né? Normalmente aí é o usuário, né? Então, o usuário inicia a conexão, bate no Firewall, o Firewall recebe o Access Request, que é enviado para o conector recebe recebe a conexão, e aqui nós temos as opções, né? Então, ele valida o usuário, valida a política, e ele dá o access accept, o reject, né? Ou, né, beleza, deu accept, o usuário está validado, agora nós temos o MFA. Então, né, dependendo aqui, esse seria o flow bem simples do funcionamento do Radius. Aqui eu coloquei um flow com mais detalhes, né? Então, nós temos aqui o usuário, né, do seu notebook na nuvem. Então, ele inicia a conexão com a VPN, a conexão bate no Firewall, o Firewall joga o Access Request para os conectores, já fazendo o balanceamento, lembrando. O conector solicita, ele envia a solicitação para a nuvem, porque na nuvem é que está a política. Lá eu defini quem é que acessa, quem não pode, né, o secret. Ele vai lá, valida as informações, recebe a resposta, e a partir daqui ele dá o access accept ou reject. Então, esse é o fluxo comum. Se eu tenho o MFA, eu envio o access accept, vai para o usuário, né? Se eu tiver mais fatores, né? Então, beleza, o usuário está autenticado, agora eu preciso usar os fatores. Então, às vezes eu posso ter o SMS, posso ter o mobile, né? Que é o smartphone, e-mail, o OTP. Aí, o conector vai perguntar, né, o Access Challenge para o usuário. Qual o fator você vai usar? Vou usar o SMS. O usuário responde, volta para cá com a resposta. O usuário coloca o SMS e ele envia o acesso, o Access Accept ou Reject. Basicamente seria isso. Né? Nós estamos aqui quando nós não temos MFA e quando nós temos MFA. Esse aqui que seria o flow de funcionamento aí do protocolo Radius aqui, junto com Adapt e Centrify. Bom, a parte de configuração aqui não é interessante, não é o intuito mostrar. Beleza, fiz a configuração, eu tenho aqui... Deixa eu só subir então isso aqui um pouquinho. Beleza, fiz a configuração, como que eu valido essa configuração? Vamos tentar resolver aqui. Aí, pronto. Como que eu valido, né, se o conector está respondendo ao protocolo Radius certinho? Unidade ping, NT ping é o cara que nós vamos utilizar, né? Então, vou testar aqui da minha máquina. Então, eu vou colocar aqui
né, o nome da máquina, né, por exemplo, o meu desktop, o meu IP e um secret. Aí aqui no aplicativo eu vou colocar, né, o conector, a porta, o usuário e o secret e vou iniciar aqui, eu vou enviar o pacote. E aqui eu consigo validar que o conector está funcionando e respondendo. Bom, recomendamos também o monitoramento, né, do serviço dos conectores, então monitorar o serviço do conector, né, que é o serviço Windows, monitorar o processo, né, do conector, além da disponibilidade do servidor, né, CPU, disco, memória, enfim, todas essas questões, mas especificamente do monitor, nós temos aqui, do conector, desculpa, esses daqui que a gente, né, recomenda. Para o CIEM, nós temos aqui os alertas, podemos colocar de alertas para identificar futuros problemas, né? Então, quando nós temos um no response, ou quando nós temos aqui, quando ele recebe a solicitação, esse é um usuário que não está na lista de configuração. Então, ele fala que é desconhecido e dá um descarte, né? Então, é bom a gente ter essa visão. Quem é que está tentando fazer essa conexão com o Radius, né? Então, a gente pode colocar, a princípio, esses dois alertas aqui no Radius. Desculpa, no CIEM. Aumentar o throughput, essa aqui é de como executar a configuração, né, aqui dos conectores. Bom, nós recomendamos aqui ajustar a configuração dos conectores para fazer a atualização automática para o fim de semana. Então, nós vamos lá, né, ajustamos a configuração. Quando nós temos a atualização, né, normalmente elas são sempre agendadas e avisadas aí, acho que com uma semana de antecedência. Né, e para você ter essa notificação, é só acessar esse site aqui, fazer o cadastro do e-mail que você vai receber as notificações. Então, quando nós temos a atualização dos conectores, recomendamos fazer o acompanhamento. Porque quando ele atualiza, ele reinicia o serviço do conector. E já tivemos histórico do serviço ser reiniciado e a porta 1812 não subir, com isso causando aí problema né, no funcionamento do RAID. Então recomendamos ajustar para o fim de semana e quando tiver as atualizações acompanhar. Bom, quando nós temos um problema, né, então a partir daí, Radius, né, o pessoal tenta conectar a VPN, acontece algum problema, não consegue conectar. Então a primeira coisa que nós recomendamos fazer é conectar nos conectores e executar o netstat para ver se a porta está up, né, se a porta está em modo de escuta. Basicamente é verificar se está escutando e caso não tenha, reiniciar o serviço. Para já resolver a questão. Isso é rápido. Executar o comando, reiniciar o serviço. Porque em momento de crise, temos que resolver rapidamente essa questão. Né? Então, usar o comando, né? Repetir o procedimento aqui em todos os conectores e, com uma segunda ação, né? Validar se os conectores estão respondendo certinho através do NT-Ping, NT-RAD-Ping. Aí, beleza. Então, essas são as duas ações iniciais. Aí nós temos a questão dos logs. Né? Nós podemos aqui fazer uma análise dos logs, né? Buscando aqui pelo Access Reject. Tentar entender que o Access Reject, quando nós temos isso no log, pode ser senha ou secret errada. Então aqui é muito importante, né? Se teve alguma manutenção nos firewalls e voltou algum backup antigo, que não estava com o secret, enfim. É mais ter certeza que não teve nenhuma mudança no ambiente e com isso validar que o secret não foi alterado. E aí quando o usuário informa a senha errada, aparece o Access Reject. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui na questão do flow, só voltando, que às vezes, tá? Isso daí depende muito de cada dispositivo. Às vezes o firewall faz o balanceamento e só que ele não checa
se os conectores estão offline. Ou, né, por exemplo, no exemplo do serviço, né, da atualização. Atualizou e o serviço, né, da 18.12 não subiu. E então temos 4 conectores e 2 deu problema e não subiu o serviço. Quer dizer, 2 estão funcionando, 2 não estão. E o firewall, ele está fazendo um balanceamento, mas ele não identificou que o serviço está fora. Com isso, ele continua enviando solicitações, mas como o serviço está fora, teremos problema. Então, se atentar também nessa configuração do balanceamento, que é muito importante. Se o firewall, né, se o dispositivo consegue validar se os serviços estão funcionais, tá? Mas caso tenha problema, primeira ação, ver se a porta está escutando e iniciar o serviço. Basicamente, para a gente resolver o problema. A partir daí, a gente começa a olhar para os logs, né, validar se está respondendo os conectores certinho, né, com as ferramentas. Validando, né, voltando aqui para os logs. Então, secret ou senha errada. Quando não está cadastrado no portal, né, já ele dá essa mensagem. E o no response provavelmente é o problema da atualização, tá? Que ele reiniciou e não subiu o 18.12 e provavelmente esse no response no log é o que causa o que causa esse log, né, do no response. Aqui é um exemplo, tá, da aplicação lá que eu comentei, o LogView Plus. Né, eu coloco todos os meus, eu conecto nos meus servidores. Aqui eu tenho 1, 2, né, de exemplo, mas posso colocar os meus 4 aqui e visualizar facilmente os logs, né, remotamente. E aqui eu tenho uma coisa bacana que eu consigo juntar todos os logs e fazer uma busca, né, em todos eles de uma vez só. Isso é muito legal. O log fica salvo nessa pastinha aqui, né? Então uma característica desse log aqui é que ele trabalha com 2 megas por padrão, então ele cria arquivos de logs a cada 2 megas. E aqui seria um exemplo, tá, de uma solicitação, o radius, né, onde nós temos o access accept, autenticação com sucesso, né? Aqui é apenas um exemplo de como é. Aqui eu coloquei um exemplo bacana de processo inteiro, né? Processo inteiro aqui, ó. Então bate lá o protocolo, o radius, né, o usuário validando, né? Então aqui, ó, recebe, recept, processing, ele chama a nuvem, né? Lembra do flow? Ele chama a nuvem, recebe a resposta, valida o usuário, autentica o usuário, faz a pesquisa, ele olha aqui qual DC está online, então ele escolheu o DC, validou o usuário. Então esse que seria o flow, seria o log aí da autenticação radius. Quando nós estamos aqui no exemplo do client VPN, né, o exemplo aqui do checkpoint, normalmente aparece connection failed negotiation with site. Provavelmente isso aqui é a questão do secret, tá? Teve alguma mudança ou está fazendo a configuração nova, né? Então teve uma não sincronia aí dos secrets, então pode ter problema. Aqui é o exemplo do log, né, desse client do checkpoint, onde é que ele se encontra para a gente olhar o log. E aqui o Wireshark é mais para a gente ter visualmente, né, a gente conseguir visualizar, né, os pacotes chegando no servidor. Né, que dependendo do problema, a gente não consegue achar se o problema está no conector, no firewall, né, enfim. Então com o Wireshark a gente consegue ver que no servidor está chegando, ó, request accept, request reject, accept. Então esse que é o processo, né? Então tem a solicitação, aceita ou rejeita. É bem bacana de estar visualizando caso, né, uma Wireshark aí para a gente ter essa questão. Basicamente seria isso, tá, que eu teria para falar aqui do Radius. É isso aí. Bom, espero que tenha ficado bem claro aí com relação ao funcionamento, né, a configuração, como fazer aí na resolução de problema, né, os primeiros passos, questão de monitoramento para você se antecipar aos problemas, a parte do CIEM, que é muito bacana, recomendamos. E também, né, mais uma vez frisando aqui na questão do faro do balanceamento, isso é muito importante
para não sobrecarregar. Se não fazer o balanceamento, né, um conector aí vai acabar sendo o gargalo, né, do ambiente. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Até mais.